Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E pedir a Deus, mais uma vez, que esteja aqui nesse ministério Glória a Deus. pentecostal, o poder da fé, aonde é um ministério simples e humilde, e que aqui Deus fala assim com os servos dele. Eu fico feliz de estar aqui porque eu sou um evangelista e eu vivo evangelizando. Viajei, como a igreja sabe, que eu andei viajando. Retornei essa semana e feliz e agradecido a Deus. Por quê? Porque só foi bênção na minha vida, amém, por onde eu passei. E eu preciso dizer para vocês, bênção. Aprenda, pega para vocês. Bênção vocês já têm. Aleluia, glória a Deus. Não existe bênção maior do que você estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Passe o que passar. Passe o que passar. Mas esteja na presença do nosso Deus. É verdade, isso aí é. Se tiver os vales, se tiver as tempestades, mas é com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque sem Ele nada somos. Agradecer aqueles abençoados, mandando aqui, aproveitando aqui também, mandando aqui a paz, lá para o bispo Manassés, né, lá de Itaberaba, né, e a irmã Messia, lá em Salvador, né, que são pessoas que têm uma igreja online também, e que ora por todos. Amém, Jesus. Né? E a irmã Messia, uma pessoa de Deus, que mora lá lá em Salvador, e eu estou muito agradecido por ter ganhado mais irmãos para a minha família, família de Cristo. Eita glória, aleluia. A minha família, a família de Cristo. Esse Deus que me sustenta. E agradecendo todos que têm orado por mim. A todos mesmo. Irmãos, eu não quero tomar muito tempo, porque se eu pudesse, eu falaria do amor de Deus a noite toda. Como o apóstolo Paulo, ele fala, o Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. E comigo é assim também. Quanto mais eu ouço a palavra, mais sede me dá. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais eu ministro, eu leio a Bíblia em casa, eu começo, às vezes eu já peguei prova. Eu gosto de pegar uma provazinha para mim ver. Aí eu fico assim, sento, falo não. Aí depois eu olho, começo a ler o versículo aqui. Aí desse versículo vai um capítulo. Sabe? Fome. E ali, a minha mente, o meu coração, a minha alma refrigera. Porque a palavra te refrigera. Então é muito bom a gente estar na presença de Deus. E a palavra que se encontra em João 8, 32, eu vou explanar aqui com os irmãos, aonde está escrito, que eu quero fazer um término, porque eu gravei uma live em casa, mas eu quero fazer um término aqui, junto com meus irmãos, com a amada igreja, Amém, Jesus. essa igreja abençoada de Deus, poder da fé, porque eu sou humilde, gosto da humildade, e aqui sim eu vejo humildade, vejo sinceridade, vejo os meus irmãos abençoados passando por provas, mas não desistindo de Jesus. Então, isso para mim é muito gratificante. E a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos prestando atenção para ver. A partir do versos 48, agora a seguir, responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai,
e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e a ele, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Glória a Deus. Aqui foi lida esta palavra, irmãos, que a finalidade desta palavra eu quero deixar para os irmãos aqui, aonde começa lá no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso dizer para os irmãos que esta palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, hoje está sendo uma palavra superficial para muitos. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando fala conhecereis a verdade vos libertará, nós temos que pegar e ter em nós a convicção que esta palavra nos liberta, que Jesus nos liberta, que esta palavra é Jesus. Mas hoje, muitos estão dizendo: conhecereis a verdade vos libertará, com os lábios lisonjeiros e simplesmente por falar. Mas eu faço a pergunta: e aí? Se é simplesmente por falar, não vai servir. O que nós temos é que tomar posse da palavra que está sendo ministrada e que você está lendo, que você está meditando no teu livro sagrado. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Eu tomo posse. Glória a Deus. Aleluia. Eu tomo posse porque esta palavra é de Jesus Cristo, que falou para nós, Aleluia. deixou para nós. Glória a Deus. Santo é o seu nome. E aqui o que se encontra aqui, o que eu vejo aqui, quero falar para a igreja, a minha amada igreja, aleluia, é que estava tendo aqui os judeus. Aqueles judeus estavam querendo pegar Jesus Cristo em um contrapé. Aleluia. Eles estavam querendo pegar Jesus Cristo no contrapé. Sabe? Por quê? Porque, na verdade, eles só conheciam o pai Abraão. Eles só falavam de Abraão. E Jesus apareceu, veio aqui,
como homem para pregar o evangelho, Deus. que o nosso Deus mandou ele como único filho, seu filho unigênito, para que levasse todos os nossos pecados, Aleluia. para que levasse todas as feridas da gente, para que ele morresse em uma cruz, apregoado, com os pregos daquele tamanho, a cruz do Calvário. Glória a Deus. Deus mandou ele Aleluia. para que ele viesse salvar o mundo. Glória a Deus. E ele, com a sua humildade, simples, porque desde o nascimento, ele, ainda quando foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. ele já era simples e humilde. Amém. E nasceu em uma manjedoura para deixar claro para nós que nós temos que ser humildes, mansos. Nasceu em uma manjedoura, no estábulo, aonde animais se alimentam. Aquilo ali, irmãos, ele nasceu ali, não foi por acaso, não. A Bíblia é clara, ele nasceu ali para deixar claro, olha, eu nasci aqui e eu sou Jesus e eu sei de todas as coisas e eu só posso todas as coisas. Mas nasci aqui para dizer a vocês que eu sou humilde e manso de coração e vocês têm que ser assim. É desse jeito. Aleluia. E aí? Mas aqueles judeus, Glória a eles estavam criando contenda, contestando com Jesus. E agora, só explanando esses versos aqui, que começou aqui no 48, para que nós possamos extrair versículos. A Bíblia não foi feita para pregadores chegarem em cima de um púlpito e estar pregando sem extrair versículo, sem falar para a igreja o que está dizendo, o que a palavra está dizendo. Deus. Como tem muitos que estão fazendo por aí. Glória a Deus. Aí o abençoado vem para o ministério, ouve a palavra. Mas ouve a palavra e quando ele ouve, mas às vezes não entende. Porque muitos estão vindo falar palavras difíceis demais. É desse jeito. Difíceis demais. Ei, pregadores. Glória a Deus. Vocês que são pregadores por excelência. Seja mais simples e humilde. Deixa o teu português rico, que é muito bonito. A tua literatura. Para falar. Quando você estiver lá no meio dos seus engravatados. Que na igreja, aqui no ministério, vem muitas pessoas simples e humildes. E que nem toda palavra que você fala, eles vão entender. Aprenda a extrair, fala o versículo e fala o significado para esses abençoados. Fica aqui a minha dica. Porque assim, estão fazendo isso. Para que isso? Então, quando Jesus fala, quando se fala, irmãos, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Aqui os judeus, querendo pegar Jesus naquele contrapé, desafiando Jesus. Mas Jesus é aquele que antes de tudo começar, ele já existia. Ele é aquele que quando aqueles judeus perguntavam, ele já tinha a resposta, ele já sabia o que eles iam perguntar. Que o nosso Pai, ele sonda nossos corações e nossos rins. Ele sabe da nossa mente. Então Jesus, quando eles falam, responderam os judeus e disseram, não dizemos nós em que és um samaritano e que tens demônio? Jesus vai e respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vos me desonrais. Jesus disse para eles, eu não tenho demônio. Até ali calmo, Jesus dizendo, eu não tenho demônio. Antes eu honro
ao meu Deus, que é o meu Pai. Glória a Deus. Antes honro ao meu Pai. E a vós me desonrais. Quer dizer, eles desonrando Jesus Cristo. Tudo bem. Aí vem o verso 50 que diz: eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus aqui, ele nos fala, eu não busco, ele fala da seguinte forma: eu não busco a minha glória. Há quem a busque. Deus, o poderoso. Deus, porque ele já era o Deus encarnado. Ele veio, ele estava como homem, mas como foi falado aqui há pouco no Evangelho de João, e o Verbo se fez. Eita glória! Então, quando ele fala desta forma, eu não busco a minha glória, a quem a busque. Claro, há quem busque. Ah, irmão, toma posse. Há quem busque a glória. Há quem busque o milagre na sua casa. Há quem busque. Há quem vai trazer a cura na tua casa. Há quem busque. É só você ser humilde. É só você crer nesse Jesus que estava falando com eles. Há quem busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Mas por que Jesus falou que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte? Por quê? Por quê? Porque Jesus falou: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus falou, como o apóstolo Paulo já fala nas epístolas dele, em uma das epístolas dele, ele já diz: eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. A morte para mim é lucro. Glória a Deus. Se você vive em Cristo, então quando Jesus diz: se guardares as minhas palavras, ainda que morrer, viverá. Aquele que está em Cristo, quando ele vai daqui, que Deus recolhe, ele está indo para a glória, para a vida eterna. Nós temos que saber que a vida eterna não é aqui. A vida eterna não é aqui. Aqui é uma passagem. E que todos vão baixar a cova. E quando Deus, que é Jesus aqui, nos fala desta forma: em verdade vos digo que se alguém guardar minhas palavras, nunca verá a morte, é porque guarde a palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor no teu coração, na tua mente, examine as escrituras, guarde a palavra do Senhor, ouça o que o Senhor está dizendo, que você vai ver como é gostoso ter essa intimidade com o Senhor nosso Deus através da palavra. Esta palavra aqui é para nós ter intimidade com Deus. Porque aí na hora que nós for recolhido daqui, nós vamos estar vivos. Por quê? Pastor, por quê? Como que é? Aí é que os pregadores têm que chegar e falar para os abençoados. Glória a Deus. Que quando sairmos daqui, desta terra, vamos estar vivos. Pastor, e aí muitos não falam, deixam e seguem outros versículos e não explicam. Irmãos, vamos sim estar vivos, sabe por quê? Porque a nossa alma, ela não morre, ela é viva. A alma não morre. Está escrito em Gênesis, a palavra já nos ensina: do pó tu veio e do pó tu voltará. Glória a Deus. A carne, essa sim, vai virar pó. E quando nós vai daqui, a alma é viva, vai para a vida eterna. Vai esperar agora o julgamento do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus vivo. E que hoje, para a igreja, falando para a amada igreja, falando para todos que estão passando e ouvindo, falando para os vizinhos, falando para todos aqueles que agora estão vendo essa ministração,
Busca o Senhor Jesus Cristo enquanto possa achar. Conhecereis a verdade, que a verdade vai te libertar. Glória a Deus. Glória Porque a só Deus. existe dois caminhos, o céu e o inferno. Só que Deus, pela sua infinita sabedoria, deu livre-arbítrio. Deus não forçou ninguém a seguir Ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é assim que tem que ser. Nós temos que pegar e saber que hoje, nesse momento, igreja, Jesus está sendo o nosso advogado. Ele é o advogado, viu? Ele é aquele que está pronto para interceder por você, por mim e por nós, junto ao Pai, nosso bom Deus, e dizer: tem misericórdia, Deus. Pai, eis-me aqui te pedindo para ter misericórdia, Senhor. Tens misericórdia deles. Aleluia. Glória a E o nosso Deus, na sua infinita bondade, através do Senhor Jesus Cristo, vai dizer: tereis sim misericórdia. Aí você está liberto através da palavra. Porque você clamou a Jesus. E Ele é advogado. E Ele fala para nós que nós só vamos conhecer ao Pai através dele. É através de Jesus que está para vir. A vinda dele está chegando. A vinda dele está próxima para os que creem. Nós estamos vendo. E quando ele fala desta forma, que quem realmente conhece a palavra dele pode ter certeza que ainda morrendo viverá, porque a alma não morre, a carne é apenas um paletó da alma. Aleluia. A carne vira pó e a alma fica esperando o dia do julgamento. E neste dia, quem agora, neste momento, não buscar a face, não buscar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida, e que não guardar tuas palavras, o teu mandamento, quem agora não buscar, esperar baixar a cova, naquele dia, Jesus não vai ser mais advogado, vai ser juiz. É o dia que ele vai bater o martelo. Juiz bate o quê? Martelo. Juiz, aquele martelo é para quê? É para decretar a sentença. E essa sentença é o quê? Vai falar o quê? Você está absolvido ou você está condenado? Aleluia. Ou céu ou inferno. Pronto, não tem mais jeito. Busca o Senhor Jesus Cristo. Eu convoco a todos. Busca o Senhor Jesus Cristo. Você que está agora no leito do hospital. Você que está agora nos presídios. Você que está agora neste mundo que não tem nada para te oferecer. Busque a tua salvação, porque lá no inferno nem o Satanás fica lá. O diabo não mora lá. O diabo mora na terra. Está aqui no mundo. Porque lá é tanto sofrimento que a alma vai passar sem fim. Amém? Então busque agora. Determine. E aceite o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. E aí ele diz: disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Olha, os judeus tornaram chegar para Jesus e falou: agora é que é como se falasse assim, agora é que eu vi coisa, e você agora com essa conversa. Sendo que nosso pai é Abraão, você vem de lá, agora eu sei que você tem demônio mesmo. Olha, agora eu sei que você tem demônio. Por quê? Olha o que você fala. Você vem dizer para nós, é como os judeus falam, você vem dizer para nós que se, os judeus falando, né? Agora conhecemos que tem sim demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizeis, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Quer dizer, duvidando de Jesus. Aleluia, Jesus. Duvidando. E Jesus aqui, ó, em pé, tranquilo, em paz. Você sabe por quê? Em paz. Porque ele
A Bíblia, o livro sagrado, Deus, é só sabedoria. Vocês estão entendendo? Toma posse. Amém, Jesus. Amém, igreja? É só sabedoria. Aí eles estavam ali, ó, querendo pegar no contrapé. Glória a Deus. E Jesus em paz. Jesus já sabendo o que eles iam perguntar. Porque ele é um Deus vivo. O Deus que antes de tudo existir, ele já existia. E aí o que acontece? Quando eles falam desse jeito, não, morre o nosso pai Abraão e agora você, me diz, agora é que você tem demônios mesmo. Aí vem a palavra que diz, és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Eles perguntam para Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Quer dizer que és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Para vocês verem. Eu quero aqui agora, rapidinho, chegar em uma situação que vai de encontro aqui. E que nós vivemos isso. E que nós vimos isso. Nós vimos até no meio evangélico, no meio cristão. Isso aqui, irmãos, com aqueles judeus, é cegueira espiritual, falta de querer conhecer a verdade, de querer ouvir quem está falando, para ver se realmente tem sentido aquela fala. Eles tinham Abraão como pai. Mas será que se eles parassem para ouvir direitinho e examinassem, eles não iam chegar a uma conclusão melhor? Iam. Mas o radicalismo para a igreja, pastor, radicalismo, aquela situação de falar assim, como eu vejo muitos falar, e eu acho que a igreja toda aqui já ouviu, não, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Ninguém nasceu em religião alguma. Aleluia. Você nasce Glória a Deus. puro, anjo de Deus. Você nasce anjo de Deus. Ninguém nasceu em religião. Ah, eu nasci na religião A, na religião B, Glória a Deus. e vou morrer nela. Eu ouço isso direto. Irmãos, nós temos que entender que existem aqueles abençoados criados em um berço, que seja de uma determinada religião, que seja no meio evangélico. Aí sim ele vai ter aquela formação, de acordo o seu lar doméstico, a sua família, vai ensinando. Tudo bem. Aí sim, ele vai tendo uma determinada religião. Se ele é católico, ele vai aprender a amar. Se ele é católico, ele vai aprender a amar aquele que tem olhos, mas não enxerga, aquele que tem nariz, mas não cheira, aquele que tem boca, mas não fala, e que para andar tem que ser pela mão do homem. Ele nasceu num berço católico. Amém. Se ele nasceu em um berço onde ele não crê nem no catolicismo, nem no cristianismo, ele não crê nesse Deus, ele nasceu em um berço aonde ele é um ateu, amém, ele é um ateu, ele não crê. Então ninguém nasce em religião nenhuma. É ao caminhar, na sua caminhada, crescendo, desenvolvendo, é que você, de acordo com o teu berço, é que você vai sim se encontrar com uma determinada religião, que eu não aconselho ninguém ser religioso. Quero dizer para as mães aqui, para as avós, para toda a igreja, não aconselho. Aconselho sim, criar seu filho meditando nas escrituras, que a palavra é quem vai te libertar. Eita glória, aleluia. Tá? É a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Levanta pela manhã, chama teus filhos para orar. Glória a Deus. Antes de tomar o café, agradeça a Deus. Pegue a Bíblia.
Porque aqui é Deus falando conosco. E diz, ei, eu estou aqui, vamos orar. Papai do céu, mamãe, nós vamos orar. Qual é a nossa religião? A nossa religião é Jesus Cristo, Deus, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E deixou esse manual aqui, que é Ele falando com nós. Glória a Deus. Esse manual chama Bíblia Sagrada. Meus filhos, vamos meditar aqui. Leia, mães, pais. É assim. Aí você vai doutrinando. Isso é doutrinar. É berço doméstico. Isso é. Mas não estão querendo mais isso. E não fazem isso. E aí a gente está vendo nossos jovens se perdendo. Porque quando levanta pela manhã, quando vai sentando na mesa, não senta, não tem mais mesa. Aliás, não tem mais mesa para tomar café e para agradecer. Mas já levanta com o celular na mão, já teclando, e já fazendo isso, fazendo aquilo. E mamãe e papai muitas vezes vendo, e está tudo normal, porque o pai e a mãe também estão lá do mesmo jeito. Aí você acha que depois que teu filho vai para os caminhos do mal, aí você pergunta o que foi que eu fiz, meu Deus? Você sabe não? Por que na hora de você ler a Bíblia com ele, Acaba com a vida da pessoa. por que na hora que você tinha que ler as escrituras, meditar com eles, você não fez isso? Agora você está vendo aí o que acontece? O que está acontecendo? Porque uma coisa, irmãos, eu preciso deixar claro para a igreja, aleluia, Jesus. Me usa, Pai. Pode me usar, que eu tenho sede, eu tenho fome da tua palavra. Me usa, Senhor. Eu preciso deixar claro para a igreja que eu estou falando desta forma aqui, porque é o real que está acontecendo. E nós temos que buscar salvação. Nós temos que buscar salvação. Nós temos que pensar nesse Deus que é Jesus Cristo vivo em nós, que é amor. Porque está escrito no Evangelho de João: Deus é amor. Aquele que mora em Deus, Deus mora nele, porque Ele é amor. Oh, aleluia. Mas não, estão deixando tudo assim, dessa forma. E aí, no futuro, fala, o que foi que eu fiz? Quando você vem de um berço, como eu vim, agora estou falando de mim. Como eu vim, aí até que não tem culpa não. Porque eu vim de um berço que não existia Deus. Existia deuses, né? Existia deuses, muita ignorância e outras coisas mais. Então eu vim desse berço. Então eu cresci conhecendo as coisas do mundo. Então que culpa tinha eu? Mas será que se eu tivesse nascido num berço onde a palavra de Deus está sempre em primeiro lugar, eu iria crescer conhecendo a palavra? Ainda que eu desviasse um dia, que na maioria desses jovens desviam, eles ficam um pouco rebeldes, na sua faixa etária dos seus 15, 16, 17, 18 anos, ficam um pouco rebeldes, e o que bem tem é filhos de pastores desse jeito, filhos de homens de Deus, de servos de Deus desse jeito, mas fiquem em paz, porque a tua consciência está tranquila, porque foi um ensinamento que tu deu, foi doutrinar dentro da palavra, fique em paz. É Ele Deus agora. Só entrega para Jesus. É assim, irmãos. Mas aí vem a palavra que nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Jesus nos fala, aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Eita, glória a Deus. Sabe o que é? Eu não posso, e nós não podemos glorificar nós mesmos.
Por que eu tenho que me exaltar? Não. Toda honra e toda glória, igreja, você deve ao Pai. Toda honra e toda glória você deve ao Pai. O Pai, nosso Deus, Ele te deu autoridade para você orar. Para você orar pelos enfermos. Para você orar. Para você limpar os leprosos. Para você expulsar demônios. Ele te deu autoridade. E quando for assim, você não precisa se glorificar. Quando você estiver orando e que aqueles demônios for expulso e que aqueles demônios saírem daquele corpo, saia desse corpo que não te pertence, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino. Ei, eles vão deixar aquele corpo em paz. Então você não precisa se gloriar, você vai glorificar, não gloriar. Vai glorificar a Deus. Obrigado, papai, por o Senhor ter me usado como seu canal de bênção, como instrumento. Toda honra e toda glória, quem faz aqui é o Senhor. Porque é como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, morreu com espinho na carne. E ele dizia que ele orou 3 vezes. E Deus disse, a minha graça te basta. Porque ele diz, foi colocado em mim um espinho de Satanás. Para que eu viesse sofrer, mas para que é para a minha glória, para poder eu não me gloriar, me engrandecer na hora que eu estiver fazendo a obra do Senhor, orando, expulsando, porque muitos são orgulhosos, porque muitos acham que é ele que está fazendo a obra. Você não está fazendo nada, irmão. Quem faz é Jesus. Você busca e Deus vai com o Espírito Santo e opera. E creio eu que o apóstolo Paulo sofreu muito com esse espinho. Por quê? Porque ele tinha um espinho, esse espinho, uns falam... Uns falam, porque ele era homossexual, porque ele era outra situação. Não, o apóstolo Paulo, esse espinho do apóstolo Paulo não era nada mais, nada menos do que orgulho. O apóstolo Paulo era um cidadão que trabalhava no Congresso Romano. E ele era o cara que mandava e desmandava. Ele não aceitava a ordem de ninguém, ele é quem dava a ordem. E matava e fazia, acontecia. Até aquele dia que Deus, estou saindo aqui um pouco da história aqui, mas tudo faz parte de ensinamento. Até aquele dia que Jesus fez aquela aparição a ele, a caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque ele era perseguidor de crente. E ele tinha orgulho em matar. Ele tinha orgulho por tudo que ele fazia, praticava no mal. Então o que é que Deus fez? Espera aí. Foi lá, libertou ele. Ele deixou tudo pelo amor de Cristo. Aleluia. É tanto que dá para se ver que o apóstolo Paulo era muito inteligente. As epístolas estão aqui na Bíblia. E aí o que acontece? Igreja, aleluia. Ele, na sua infinita bondade, sofreu com aquele espinho. Para ele sempre lembrar que quando ele está fazendo a obra, é através do nosso bom Deus, Jesus, nele. Para ele não se gloriar. Não dizer que ele é o bambambam. Então é assim que nós temos que ser humildes. E aí vem e diz, e vós não conheceis mais eu. Olha só, veja bem. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, vós, mas conheço, o guardo a sua palavra. Aqui Jesus está dizendo para eles que ele conhece Deus e que guarda a palavra. A importância de você guardar a palavra. Veja só. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso, como vós.
Jesus disse, se eu disser que eu não conheço, eu serei mentiroso, igual vocês, judeus, que estão aí contestando, dizendo que o pai de vocês é Abraão. E o pai de vocês é o meu, é o Deus que está no céu. Então, veja bem, quando ele fala, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a palavra. E guardo a sua palavra. A palavra é essa aqui, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí eles vêm lá para cá. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Olha só o que Jesus está dizendo aqui junto desse versículo, quando ele diz, Abraão, olha só, Abraão, vosso pai, é o versículo 55, aliado junto ao 56, irmãos. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se, porque Abraão viu Deus. Era o tempo que falava com Deus. Deus falava com eles. Aleluia, Jesus. E Abraão ficou muito alegre. Tinha alegria em falar com Deus. E a fé de Abraão era tão grande que levou até o filho dele para poder sacrificar. E Jesus, Deus, fez esse teste com Abraão. Isso é um teste de fé. Testa a tua fé, irmão. Viu? E aí Deus disse, não precisa mais. Vocês sabem que naquela hora apareceu aquele cordeiro que era Jesus Cristo. Amém? Apareceu aquele cordeiro. E Deus estava de lá vendo a fé de Abraão. Porém, vejamos. Abraão, vosso pai, exultou. Ele viu Deus. Mas disseram-lhe, pois, os judeus. Olha o que esses judeus tornaram falar, irmãos. Igreja, aleluia, aleluia. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e visto Abraão? Olha só, porque Jesus, vocês sabem que Jesus, o ministério dele, né, começou novo e ele era novo. E aqui os judeus falam, vocês não tinham 50 anos, você não tem, ainda não tem 50 anos e está dizendo que já conhece Abraão, e conheceu Abraão? Ou seja, chamando de mentiroso. Duvidando. Mas é porque eles não sabiam que ele estava falando com o Deus vivo. Aquele que te liberta. Aquele que está falando a palavra para conhecer a palavra. Que a palavra vai libertar eles. Vai libertar a sua casa. Vai libertar a sua família. Vai libertar, toma posse eles. Então o que acontece diante de tudo isso, meus irmãos? A palavra, quando ele fala desse jeito, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, olha a resposta. Em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Emanuel. Ele é o Jeová. Ele é o Shaddai. Ele é o primeiro e o único. Ele é o Deus. Até mesmo antes de Abraão existir, eu sou. E quando ele fala eu sou, ele fala com autoridade. E ele está querendo dizer para nós que só existe um Deus. Não existe deuses. Existe um Deus. Eu sou o Deus, o Criador de todas as coisas, até mesmo das potestades, até mesmo do diabo. Eu criei. Romanos 13 já nos fala que Deus criou até mesmo as potestades. E ele diz, eu sou. Ele está dizendo para a igreja, para o mundo, para quem está agora vendo aqui esta ministração, que só existe um Deus, dono do nosso fôlego, dono do ar que respiramos, e que traz a cura para você, para mim, para nós, carnal e espiritual. Só existe esse Deus. E o que acontece? Ele disse, eu sou, para dizer para nós, ei,
Eu sou o único Deus, tá? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou. Aquele que crê em mim e que tem em mim, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, pode ter certeza que ainda que morra, viverá, e pode ter certeza que o milagre chegará na tua tenda, na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Então ele fala dessa forma, e Jesus respondeu dessa forma para eles. Mas eles, sem saber que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Amém, igreja? E que Deus é Jesus. E o que acontece, para finalizarmos, aí vem a palavra: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, certo? Agora vem aqui o verso 57. Disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos. Foi falado aqui. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Mas o 59 já diz, então pegaram em pedra. Olha só, irmãos. Aleluia. Pega esse versículo. Terminando aqui. Então pegaram, olha só, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Irmãos, eu preciso falar esse versículo. Esse versículo não é o versículo chave, porque o versículo chave está lá no 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando eles duvidaram de Jesus, eles pegaram pedras para atirar em Jesus. E Jesus pacificamente, em paz, Jesus o que fez? Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. São as pedras que você, irmão, que eu, que nós que servimos esse Deus vivo, são as pedradas que nós recebemos, tá? Que todos os dias atiram pedras em nós. É desse jeito. Mas eu preciso dizer para os irmãos, para a igreja, amada igreja, que mantenha a fé. Porque essas pedras vão servir de pedra de esquina. Vão servir de pedra de esquina. E Jesus saiu e se retirou. Glória a Deus. E ali está querendo também nos dizer que a Bíblia aqui está aqui, mas não para criar contendas, não para poder criar divergências, não para poder criar debates. Você quer fazer debates? Você quer debater com a Bíblia, como eu vejo aí nesses canais aí das redes sociais, os debates. Você quer? Vai para o mundo político. Lá você vai encontrar debate que sai até tapa. Vai para esse mundo, mas a Bíblia está aqui. Eu estou apresentando este livro. Aleluia. Este livro não é para debater. Jesus aqui não estava debatendo. Jesus aqui simplesmente, com muita sabedoria, paciência, respondia. Glória a Deus. Então não é para debater a palavra de Deus, porque isso, quando pega a Bíblia para criar debates, estão criando disserções, estão criando divisão dentro das igrejas, nos ministérios. E aí os irmãos olham para um lado, olham para o outro, falam, eu não vou lá mais, porque lá estou vendo muita picuinha, muita briga, por conta disso. Irmãos, a Bíblia não é para isso, a Bíblia é para ser pregado o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Você agora que está no cativeiro, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Você agora que precisa fazer um concerto com Deus, agora é o momento de fazer esse concerto com Deus. Agora é o momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, você voltar novamente para os pés do Senhor Jesus. Você que está afastado, você que está desviado, ei, volta para Jesus. Medite no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Volta novamente, porque teu nome ainda está escrito no livro da vida. E venha dar testemunho.
Você que agora está sofrendo no lar. Você que agora está sofrendo com o teu casamento. Você já orou? Você é servo de Deus? Você orou? Tenha cuidado se você orou. Ora a Deus, ore mais e Deus vai estar te dando um livramento. Deus neste momento está te dando um livramento de morte. Deus neste momento está dando um livramento de morte. Deus está trazendo você da terra do Egito para a terra que mana leite e mel. Deus está trazendo. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus está trazendo você agora para a terra que mana leite e mel, Canaã. Aleluia. Olá, bacio que lavaçou, meu Deus. E Deus está agora profetizando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo que agora na tua casa vai ter salvação, vai ter libertação. A vocês que estão agora nos hospitais enfermos, nos lares, vocês agora creem no Senhor Jesus Cristo. Se você está agora recebendo um apelo de um abençoado ministro de Deus, aceite. Aleluia! Aceite o Senhor Jesus Cristo como o único salvador da sua vida. Aceite, porque não tem outro caminho. Você que está agora na prisão, como Paulo e Silas, continue louvando a Deus e busque Deus e saia de lá louvando ao Senhor. E que Deus venha trazer a paz sempre nos lares. Que Deus venha trazer a paz e a libertação. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta mão que o Senhor me deu, Jesus, foi para me abençoar. Esta mão é a mão que eu estou usando para abençoar neste momento a cada um que aqui se encontra, a cada um que se encontra em seus lares. Eu estou em nome do Senhor Jesus Cristo, que me deu autoridade para orar por todos os enfermos, que jogue por terra a enfermidade carnal e espiritual na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse da palavra, que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, faça a obra em nossas vidas. Amém, irmãos? Aperta o meio.